Então, quais são esses erros que impedem o advogado de ter sucesso na advocacia? O primeiro erro é aquela parte que o advogado acredita que tem que ter muito a parte técnica, né? Dominar bastante o conhecimento ali técnico para ter excelente resultado na advocacia. Isso não é algo ruim, tá? O advogado precisa, sim, dominar, né, aquela parte técnica do direito que ele vai atuar para ter, sim, resultados. No entanto, ele não pode ficar preso, escravo do conhecimento técnico. O que eu quero dizer com isso? O advogado, ele precisa, sim, ter a sua bagagem de conhecimento, mas ele precisa avançar. Porque é muito comum, né, de ficar naquela situação de eu vou atrás de conteúdo, de conhecimento, eu vou aprofundar nesse ponto aqui e acaba ficando apenas nisso. Ele não avança, ele não coloca em prática porque sente que nunca está pronto. Quem aí teve essa sensação? Aquele sentimento de que, nossa, eu ainda não sei tudo, eu preciso aprender algo mais e só assim eu vou ter confiança de seguir adiante. O problema de ficar atuando dessa forma, pensando desse jeito, é que você nunca vai se sentir confiante, né? Você nunca vai avançar. Então, se você ficar esperando entender tudo, saber tudo, conhecer tudo daquilo que você vai aplicar, você não vai começar nunca. Vai ficar parado ali, vai ficar estagnado no mesmo lugar. Então, não cometa esse erro, né? De tentar conhecer tudo do direito que você escolheu para então começar. Ah, porque quando eu souber tudo, eu vou ficar mais confiante, tá? Mas só que você nunca vai saber tudo, você então nunca vai ficar confiante, nunca vai começar e nunca vai ter sucesso na sua advocacia. Essa é a trajetória de quem começa fazendo dessa forma. Então, não faça isso, tá bom? Pegue a bagagem inicial que você tem, aquele conhecimento que você já tem aí, porque você tem um conhecimento prévio. Se você é advogado, você fez faculdade, 5 anos ali estudando, você fez a prova da OAB, né, o exame de ordem, você estudou uma matéria específica, você aprofundou, né, naquele conteúdo ali, então você já tem uma bagagem. Começa com aquilo que você tem, coloca em prática um pedaço daquilo, tá? E aí você vai colocar em prática, você vai ter resultado. Quando você obtém resultado, você ganha confiança. Imagine sempre que a gente vai ter, né, um medidor de confiança, tá? E quando a gente vai conquistando algo, né, a gente vai aumentando esse medidorzinho, vai aumentando aqui aquela linhazinha ali, vai subindo, tá? Então, se você coloca em prática o conhecimento que você aprendeu ali, a tua confiança aumenta um pouquinho, tá? E aí você ganha mais gás para seguir adiante. Isso é um motor, né, que vai te impulsionar ali para conquistar outros passos, para ter mais sucesso. E você vai crescendo dessa forma. E aí você vai pegando outro conhecimento, né, para aplicar e vai avançando. E você vai aumentando ali a tua confiança. E aí vai ser um crescimento, né, gradativo ali, gradual, que você vai alcançando e você vai chegar no sucesso da advocacia. Então, o primeiro ponto aqui que você precisa observar, né, é não ficar preso em querer só ter conhecimento técnico, né? Começar a fazer aquela bagagem ali, conhecer todo o direito que você está estudando, que você vai aplicar, para depois começar. Não. O que você já tem, já dá para você ter bons resultados e você precisa colocar em prática para conquistar o sucesso na sua advocacia, tá bom? Se você é estudante, a mesma coisa, estudante de direito, já tem uma bagagem aí, você já tem como começar a aplicar isso e ter resultados, tá bom? Se está em outra área do direito, aí você tem mesma experiência, né? Então já dá para você aplicar aquilo que você tem e dar passos aí significativos rumo ao sucesso da sua advocacia, tá? O segundo erro, né, que é bem comum acontecer e que afasta o advogado de ter sucesso na sua advocacia, é achar que apenas
o conhecimento técnico é suficiente para conquistar clientes. O que significa isso? Né? Eu tenho que ter a bagagem para começar, né? Uma bagagem de conhecimento, e quando eu adquiro essa bagagem de conhecimento, pronto, já conquistei o mundo da advocacia, né? Eu já tenho ali aquilo que eu preciso para conquistar vários clientes, para prospectar bastante, para fechar vários contratos de honorários, para ter muito sucesso. Então, é aquele que já teve ali aquela bagagem. Só que o conhecimento técnico, né? Apenas o conhecimento técnico, ser bom naquilo, na parte jurídica, não é suficiente para você ter bons resultados na advocacia, para ter sucesso. Porque a técnica, ela não é suficiente para você alcançar esse sucesso. Porque você precisa obter outras capacidades, outras habilidades e juntar, né, com a questão ali técnica, com a habilidade técnica, e para ter resultado na sua advocacia. E aqui a gente entra naquele ponto, né, de você ter ali aquela habilidade de conhecer o seu cliente ideal também, tá? Porque aí você vai ter aquela comunicação direcionada para esse público, você vai entender as necessidades daquele público, você vai se tornar um especialista, né, naquele assunto, naquele tipo de público, e você vai conquistar mais pessoas. Conquistando mais pessoas, você consegue alcançar o sucesso que você deseja. E aqui, nessa parte de entender o seu público ideal, o perfil do cliente, você também tem que entender o perfil comportamental desse cliente para você conquistar. Então, passa muito por isso. Esse entendimento, né, do comportamento humano para você conquistar esse sucesso na sua advocacia. Então, apenas conhecimento técnico não faz você ter sucesso na advocacia. Quem aí conhece, né, um profissional que é muito bom naquilo que faz, né, na parte técnica mesmo, naquele serviço que ele oferece, mas não consegue fechar bons contratos, não consegue ter uma boa carteira de clientes, né? Está ali patinando, já está aí anos na advocacia, né? E não conquistou ainda resultados significativos, não alcançou o sucesso. Por quê? Porque não compreendeu que a base, aquela parte técnica, não é suficiente para você ter sucesso na advocacia. Você precisa também ser um bom vendedor, no sentido de conquistar, né, aquele possível cliente que chegou ali, que você está fazendo uma reunião com ele. Você precisa ser também ter essa habilidade, tá? Então, não cometa o erro de ficar apenas fixado na parte técnica, apenas de conhecer o direito, apenas de conhecer uma jurisprudência, ali de conhecer a lei. Você precisa também conhecer o seu cliente ideal, o perfil comportamental do seu cliente. E, sobretudo, você também precisa conhecer o seu perfil para entender como você pensa, como você funciona, qual é o teu ponto emotivo aqui que faz com que você tenha atraso na reunião, no sentido de eu não consigo destravar uma reunião com o cliente, não consigo avançar. Tem uma trava aqui que me impede. O que é? Qual é essa trava? O que é que aconteceu? Então, olhar para si mesmo, identificar qual é esse ponto fraco, né, que está ali te impedindo de avançar, solucionar essa questão e avançar. Então, a gente percebe que é algo bem amplo, né, que a gente precisa trabalhar para ter sucesso. Não adianta ficar apenas na parte jurídica, na parte técnica, tá? Porque senão você vai acabar se frustrando, né? Porque não vai alcançar o resultado e vai entender que realmente a advocacia não funciona, está saturada, que não faz para mim, ou algo assim do tipo. Só que não, você precisa entender todas essas pontas aqui para ter sucesso. Tem que ter a habilidade de conectar tudo para ter bons resultados, tá bom? Então, o segundo erro é ficar ali achando que conhecimento técnico é suficiente para conquistar clientes. Não é. Até porque se você ficar focado muito na parte técnica, você vai ter uma linguagem técnica demais. É aquele data vênia, vossa excelência, você vai conversar com o cliente da mesma forma. Aí traz
palavras do latim, né, que o cliente não consegue entender, fica ali perdido, confuso, meu Deus, o que é que essa criatura está falando para mim que eu não sei? Então, não vá por esse caminho, trabalhe nesse lado aí para não ser muito técnico e também não conversar com o cliente apenas com a linguagem técnica demais, porque isso vai acabar afastando esse cliente. Ele vai procurar alguém que consiga se comunicar de uma forma mais clara, simples e objetiva com ele, no sentido de que você, aquela pessoa entende aquilo que ele precisa e consegue transmitir que entende e que vai ajudar, que é possível ajudar, tá? Então, é muito importante isso.